Você acredita em milagres? Não aqueles pequenos, casuais, que nos fazem sorrir no dia a dia, mas algo que desafia a ciência, a lógica mais rígida e até mesmo o poder final da morte. É preciso uma fé inabalável ou uma prova irrefutável para confrontar a certeza do fim. Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir não é uma parábola, não é uma lenda religiosa transmitida por gerações sem evidência. É um relato com provas factuais, carimbado por médicos em um atestado oficial e testemunhado por líderes de fé respeitados em todo o mundo. É a história de um homem que esteve morto por 3 dias inteiros. Seu coração parou, o corpo esfriou, a vida se esvaiu e o atestado de óbito estava assinado, selando seu destino. Mas, no momento mais sombrio, quando seus amigos e colegas estavam prontos para interrogá-lo e virar a página do luto, algo inacreditável aconteceu, algo que sacudiu as fundações da fé de todos os presentes. E o que ele trouxe de volta do lugar que chamamos de céu? Essa é a questão que está no cerne da nossa jornada hoje. Isso é o que você precisa ver, porque as lições profundas que ele aprendeu sobre sua própria vida e seu futuro eterno são mais urgentes e transformadoras do que você pode sequer imaginar. Eu sou o pastor David Yongishu e dediquei minha vida a compartilhar a verdade inegável da Palavra de Deus e o poder do Espírito Santo. Mas nenhuma pregação que eu já fiz em minha longa carreira se compara à veracidade e ao impacto absoluto do testemunho que vou dividir hoje. Ele é sobre meu colega e associado de longa data, o pastor Kim Sango, para o mundo exterior, para a congregação e para a sociedade. Ele era apenas um pastor aposentado, um homem comum com uma vida simples, vivendo seus anos finais em tranquilidade. Mas, por um breve e terrível lapso de tempo, ele se tornou a única ponte palpável que conheço entre a terra e a eternidade. E o mistério de sua jornada extraordinária, a história de sua morte e regresso. Começou com uma tragédia familiar que o deixou prostrado em desespero. O pastor Kim e sua amada esposa eram fiéis dedicados. Viviam no interior, na área rural de Changchun. A vida era simples e árdua. A fé era profunda e sincera, e o amor deles era o alicerce sólido de tudo o que haviam construído. Mas o destino, ou plano divino, tinha um desafio terrível e devastador reservado para Kim. Sua esposa faleceu de forma inesperada. A dor do pastor Kim e de seus filhos pequenos era insuportável. Um fardo pesado de ser carregado por um homem de fé. Ele a enterrou com o coração em pedaços em um daqueles túmulos tradicionais, altos, comuns na Coreia da época. 50 dias se passaram desde o enterro e ele levou seus filhos ao túmulo para prestar suas homenagens finais, para tentar dizer adeus à ausência de quem se foi, para buscar algum fechamento. Mas até mesmo ali, o luto foi interrompido por um momento de terror e esperança insana. Estava chovendo no dia da visita. A terra fresca, em torno do túmulo, rachou sob a força da água. E, de repente, os filhos pequenos começaram a gritar agorando-se ao túmulo, com uma esperança desesperada, gritando em meio às lágrimas. Papai! Papai! A mamãe está respirando! Abram o túmulo! O coração de Kim Sango estava em pedaços, dilacerado entre a razão e a dor. Ele sabia que era o luto falando, a negação agindo na mente inocente das crianças. Tentou ser racional, explicar que a chuva havia rachado a terra, que a vida havia se findado ali. Ele as levou para casa, comprou doces e tentou silenciar o choro, mas a semente do desespero tinha sido plantada. Ele estava sozinho, com o coração partido, em profundo sofrimento, tentando encontrar consolo onde sempre o buscava,
lendo a Bíblia Sagrada. Foi neste momento de vulnerabilidade, de intensa dor emocional e solidão, que a tragédia se completou de forma chocante. Ele estava sentado, chorando, folheando as páginas sagradas, em busca de uma palavra de conforto. E de repente, ele sentiu... Não foi uma dor gradual que avisa e permite a reação. Foi como se alguém tivesse chegado por trás dele e enfiado uma espada gigantesca e invisível diretamente em seu peito, atravessando seu coração sem piedade. Ele caiu. O pastor Kinsango teve um ataque cardíaco fulminante. Ele estava morto. Seus olhos se fecharam para o mundo terreno. A notícia da sua morte chegou até mim no escritório. Naqueles dias, não tínhamos a rapidez da internet nem a conveniência do fax. Apenas o telegrama seco, cruel, que anunciava friamente: Kinsango faleceu. Por favor, organize o funeral. O médico, vendo a natureza massiva e terminal do ataque, já havia emitido o certificado de óbito. Não havia espaço para dúvida na ciência ou na burocracia. Mas o mistério da história é este. Por razões que a fé explica e a ciência simplesmente não consegue, o enterro demorou. O pastor Kim permaneceu, oficialmente, morto, por 3 dias inteiros. Eu, pessoalmente, organizei a comissão fúnebre. Enviamos recursos, enviamos ministros para preparar o corpo, segundo os costumes da época. Eles o lavaram, o vestiram e se preparavam para o momento final e mais solene, o de colocá-lo no caixão. Era a hora do último hino de despedida, a canção final da terra. E foi ali, no chão daquela casa, enquanto a melodia fúnebre preenchia o ar, que o pastor Kinsango repentinamente ressuscitou. O caos tomou conta da casa. Os ministros, homens de fé acostumados a milagres em vida, correram em pânico. Eles fugiram da casa, aterrorizados, pensando que estavam vendo um fantasma, uma aparição do mal. Kinsango, de volta à vida e sentado ali, teve que acenar para que voltassem. O medo era palpável, mas quando se aproximaram e o tocaram, a verdade foi revelada. Ele estava quente, ele estava vivo. E ele estava, para a surpresa de todos, muito zangado. Eu não sou um morto. Por que estão tentando me enterrar? Isso é uma piada. A piada, claro, não era dele, mas da realidade que ele acabara de transcender. Ele havia morrido. E foi então, já refeito e mais calmo, que ele me procurou, seu chefe, e começou a relatar a jornada que ninguém nunca tinha voltado para contar. Ele me disse que, ao cair com a espada no peito, sentiu o mundo se esvair, mas enquanto caía, ele viu 3 estrelas brilhantes despencando do céu. Ao se aproximarem, ele percebeu, não eram estrelas, eram 3 anjos do Senhor. Eles vieram até ele e disseram apenas uma frase, o convite que todos nós, um dia, ouviremos: vamos para casa. Um anjo liderava o caminho, e os outros 2 o amparavam de cada lado. Kinsango olhou para baixo e viu o seu corpo inerte, a figura sem vida. Olhe, Senhor! Anjo, eu estou bem ali. O anjo respondeu com uma verdade fria e profunda. Essa é apenas sua casca. Você viveu nela por um longo tempo, mas agora está fora. Esqueça isso. Vamos. O foco não era mais o corpo, mas o espírito. A jornada começou. Ele foi levado, diz ele, a partir do Polo Norte, e a visão que ele descreveu é uma das imagens mais poderosas de todo o relato. Uma metáfora da transcendência. Havia uma superestrada dourada, menos uma espécie de esteira ou escada rolante celestial, que se estendia como um raio em direção ao céu. Uma rodovia de luz, movendo-se com a velocidade de um relâmpago, e milhares de pessoas, anjos e espíritos, estavam nela, subindo, indo para a glória. Ele perguntou ao anjo quanto tempo levaria. A resposta: leva cerca de um dia, da terra ao céu. Finalmente, a jornada chegou ao seu destino. Ele emergiu em um universo de luz pura e inominável, um lugar tão brilhante,
tão glorioso e belo que as palavras humanas simplesmente falham em descrever a magnitude daquele panorama. A próxima visão foi a da cidade celestial, a Nova Jerusalém, com seus portões altíssimos e luminosos. O portão estava aberto, e a cena que se desenrolava era de pura e vibrante recepção. No centro estava ele, Jesus. Ao seu lado, uma hoste de anjos e uma multidão de espíritos já aperfeiçoados estavam em júbilo, cantando aleluia em boas-vindas. Não era um lugar silencioso e sombrio de descanso estático. Era uma festa de luz, adoração e alegria, sem fim. Kim Sang começou a caminhar, ainda absorvendo a magnitude daquela realidade. E então, ele teve seus primeiros encontros com a história viva. Ele viu Davi, não o rei envelhecido das pinturas que conhecemos, mas um jovem vibrante, cheio de vida, que veio até ele e apertou sua mão com genuína alegria. Logo depois, ele viu Estevão, o primeiro mártir da igreja, apedrejado até a morte em uma demonstração de fúria terrena. Kim Sang, com a curiosidade humana, perguntou-lhe: Estevão, não foi muito doloroso quando eles te apedrejaram? A resposta de Estevão, simples e poderosa, selou a diferença entre a dor terrena e a glória eterna. Não senti dor alguma. Jesus estava me observando, e eu estava tão cheio de alegria que a dor simplesmente não existia. A glória tinha consumido o sofrimento. A visão seguinte foi a do rio da vida, fluindo cristalino e colossal do próprio trono de Deus. Era um rio gigantesco, com árvores frutíferas por toda a margem, carregadas de frutas que resplandeciam. Havia bancos de descanso, e anjos e pessoas se sentavam ali, estendiam a mão e comiam o fruto abençoado. Mas o mais incrível era o que acontecia depois de comer o fruto. Ele se transformava instantaneamente em uma fragrância deliciosa que emanava de cada poro do corpo, enchendo o ar de um perfume indescritível. A música, a paz, a alegria, tudo se fundia em uma atmosfera celestial, indizível. Então, Jesus fez o convite final: vamos adorar o Pai. Eles caminharam até um auditório. O pastor Kim Woo descreveu como infinitamente grande, sem um fim visível em sua vastidão. Milhões e milhões de pessoas e anjos estavam ali, adorando a Deus. O som era como ondas do mar, quebrando, um som de adoração em movimento, de prostração e júbilo ininterrupto. Ele olhou para a origem de toda aquela adoração. Deus era como uma luz montanhosa gigantesca. Não era possível distinguir sua forma, apenas a magnitude inquestionável de sua luz e poder. Kim Sang se juntou à adoração, curvando-se, sentindo a paz e a alegria que tocavam o céu. Mas Jesus o interrompeu com uma urgência sutil: você não pode ficar aqui por muito tempo. Você tem muitos lugares para ver. E então, o pastor Kim fez o pedido que revelaria o motivo real e comovente de sua presença ali. Sua mente, ainda humana, lembrou-se do luto e da dor. Minha esposa morreu há 50 dias. Eu posso vê-la? A resposta de Jesus foi a primeira grande revelação emocional, a prova de que nossas orações são ouvidas e que o amor transcende a morte. Jesus olhou para Kim Sang e disse: na verdade, você está aqui por causa de um pedido de sua esposa. A revelação de Jesus atingiu o pastor Kim Sang no fundo da alma. Era a prova final de que o amor e a intercessão da família continuam, mesmo além da sepultura. Jesus o levou até uma mansão gloriosa. Não era uma casa comum, era a própria definição de magnificência e luz. Quando a porta se abriu, quem saiu não foi o fantasma do luto, mas a própria resposta às suas orações. Sua esposa estava lá, vestida em roupas deslumbrantes, radiante, escoltada por um anjo. O pastor Kim, um homem que a conheceu por anos, teve que se render à verdade.
Ela estava irreconhecível. Eu, Pastor Chu, ri da descrição de Kim Sang. Ele me disse, com lágrimas nos olhos, Pastor, ela estava linda. Ela era como Jesus Cristo. Eu me lembrei da esposa dele. Eu a conhecia. Confesso, ela era, aos olhos terrenos, uma mulher muito simples, de aparência comum. Mas o Kim Sang do céu olhou para mim e insistiu. Pastor, não. Sua imagem antiga tinha desaparecido completamente. Ela foi renovada. Ela estava tão bonita, tão jovem, tão pura. Ele estendeu a mão para toquá-la, para apertá-la. Mas ela se afastou gentilmente, com um sorriso de amor eterno. Ela disse, não, você ainda pertence à terra. Você não pode apertar minha mão. A esposa de Kim Sang então explicou o motivo de seu pedido a Jesus. Ela tinha visto o sofrimento dos filhos e do marido na terra e implorou a Jesus que o levasse temporariamente, apenas para dar um recado crucial. Jesus, misericordiosamente, ouviu a oração dela. Ela olhou para o marido e disse, quando você voltar à terra, diga aos nossos filhos que a mãe deles está mais viva e mais feliz aqui do que jamais esteve na terra de Golis, que este lugar é glorioso. Mas havia uma missão maior. Ela profetizou sobre os filhos. Diga aos meninos que todos eles se tornarão ministros, que sejam fiéis a Jesus, preguem o evangelho com paixão e que venham para o céu, para que possamos nos reunir e viver juntos para sempre. Essa era uma ordem apostólica, passada por uma mãe que intercedeu além da morte. Enquanto conversavam, o pastor Kim notou algo incrível na cabeça de sua esposa. A parte de trás de seu crânio estava brilhando como um diamante intenso, emitindo uma luz celestial. Ele se lembrou da história deles no campo. Houve um domingo em que eles se enfeitaram para ir à igreja, o que enfureceu o pai dele, um homem irado. O homem pegou uma pedra e a atirou. A pedra atingiu o crânio da esposa de Kim Sang, ferindo-a gravemente. Agora, naquele local exato da ferida, no lugar da dor e da perseguição sofrida por causa da fé, havia uma coroa de luz. A mensagem do céu era cristalina e ressonante para todos nós. Quando você recebe perseguição e suporta a dor por causa de Cristo, todas essas coisas serão pagas e glorificadas. O que a terra usou para machucar, o céu usou para premiar com brilho eterno. Jesus interveio novamente. Você ainda tem muito a ver. Não pode ficar aqui. A jornada de Kim Sang estava apenas começando a revelar as lições mais profundas da eternidade. Jesus disse ao pastor Kim Sang que havia muito para ver. E, de fato, a glória da Nova Jerusalém se estendia infinitamente. Onde a vista alcançava, havia mansões após mansões. Eram casas reais, disse Kim Sang, não apenas o que a terra chama de mansão, mas construções fantásticas, gloriosas, que desafiavam a imaginação humana em sua arquitetura e beleza. O pastor Kim, um homem de fé, estava maravilhado, mas também curioso. Ele queria ver a sua própria casa. Jesus, o mestre anfitrião, o levou a um tour pelas avenidas celestiais. E o que Kim viu ali foi a mais chocante inversão de valores que se pode imaginar. Ele presenciou a verdade sobre o julgamento das obras. Eles se aproximaram de uma casa. Era magnífica, linda, indescritível em sua beleza e esplendor, a ponto de Kim Sang mal conseguir respirar. O pastor Kim Sang reconheceu a dona da casa. Era uma senhora idosa que frequentava a igreja dele. Ela não era ninguém de destaque, não tinha bens, não tinha título. Ela era a mulher humilde que vinha todos os dias para fazer o trabalho sujo e ingrato. Limpava o templo, acendia o fogão, cuidava das tarefas mais básicas e indesejadas que todos ignoravam. Ninguém prestava muita atenção nela na terra, mas no céu. Ela tinha uma fortuna arquitetônica reservada para ela, como resultado de sua fidelidade. Um pouco adiante, eles viram
à casa de um ancião da igreja. Este era um homem proeminente, orgulhoso, cheio de si, um líder de destaque que se vangloriava. Sua casa no céu, porém, era visivelmente menor e menos impressionante que a da humilde faxineira. A hierarquia social e eclesiástica da terra havia sido completamente derrubada pela régua da eternidade, que mede o coração e o serviço. A jornada finalmente chegou ao lote do pastor Kinsango. Ele olhou para sua casa celestial e seu coração, ainda ligado à humanidade, se partiu. Não havia telhado. Ele começou a chorar. Jesus, minha casa, por que não tem telhado? A resposta de Jesus é a lição central que esta história traz à humanidade. A razão pela qual Kinsango precisava voltar. A chave para o verdadeiro propósito. Não se preocupe, seu bom trabalho está constantemente subindo ao céu como material de construção. Estamos construindo sua casa. Você deve voltar à terra, fazer a obra do Senhor com mais dedicação, e seu bom trabalho subirá como material para que possamos terminar o telhado. O material para nossa morada eterna não é dinheiro, não é fama, e sim o serviço fiel, humilde, invisível, e a caridade que realizamos para o reino. A falta do telhado era a prova de que a sua obra, embora valiosa, ainda estava incompleta e exigia mais tempo na terra. A conversa se tornou urgentemente prática. Jesus o advertiu. Você precisa voltar rapidamente. Seus amigos estão prestes a enterrá-lo. Se isso acontecer, você não terá mais um lugar para retornar. Ele chamou os 3 anjos e ordenou: levem-no de volta à terra depressa. Os amigos dele estão prestes a enterrá-lo. Mas, antes que pudesse sair, houve mais uma intervenção que aumentou o senso de urgência e a importância de sua missão. O pastor Kinsango se apressava em direção ao portão do céu para o seu retorno forçado, mas ouviu alguém chamando por ele. Ei, espere um minuto! Espere! Ele se virou. E quem o chamava era Abraão. Kinsango se surpreendeu. Abraão era jovem, tão jovem e vibrante quanto o próprio Jesus. A glória eterna não apenas recompensa, ela rejuvenesce. Abraão veio até ele com uma mensagem de peso, a última ordem a ser entregue à humanidade. Era uma mensagem de urgência profética que ecoa até hoje. Você está voltando para a terra. Diga ao mundo, diga às pessoas que Cristo está voltando muito em breve, muito mais cedo do que eles pensam. Que eles se preparem, porque a vinda de Cristo é iminente. A missão final estava completa. O pastor Kim tinha a prova da vida após a morte, a lição da recompensa e a profecia da urgência. Os anjos o apressaram. Eles o levaram de volta pela mesma superestrada dourada, descendo do Polo Norte em velocidade vertiginosa. Ao se aproximar da terra, ele pôde ver através do teto da sua própria casa, como se fosse feito de vidro translúcido. Lá embaixo, na sua sala, o caixão estava aberto. Seus amigos, os ministros que tinham fugido, estavam se preparando para a etapa final, selar a sepultura e acabar com o mistério. Ele estava ao lado do seu próprio corpo, a casca inerte. Os anjos não lhe deram tempo para pensar. No momento exato em que ele estava sobre os pés do corpo inerte, eles o empurraram. Mergulhe. Ele mergulhou. Ele mergulhou de volta no seu corpo. E, naquele instante, o pastor Kinsango estava de volta à vida, ressurgindo do seu próprio caixão, para horror e espanto de todos. A morte havia sido vencida e a jornada concluída. Esta é a história, uma história verdadeira que eu testemunhei com meus próprios olhos e que mudou o meu ministério. O pastor Kinsango continua vivo e servindo. Você tem um céu a ganhar e um inferno a evitar. Jesus Cristo destruiu o poder da morte e do inferno e nos oferece o reino eterno de Deus. Pense profundamente na sua casa no céu. A faxineira humilde ganhou uma mansão. O ancião
orgulhoso, teve uma casa menor. O pastor Kinsango voltou porque o telhado da sua casa estava incompleto. A pergunta que você precisa responder hoje é: qual material você está enviando para o céu? O que você está construindo? Seu serviço, sua humildade, sua fidelidade são a argamassa e as telhas da sua recompensa eterna. Se esta história tocou o seu coração e te deu uma nova perspectiva sobre a vida e a eternidade, mostre isso. Deixe seu amém nos comentários e nos diga qual lição das mansões celestiais foi a mais chocante para você. Compartilhe este vídeo com quem precisa urgentemente dessa prova de esperança e desse aviso profético. Inscreva-se e ative as notificações para que você nunca perca as verdades que preparam a humanidade para a volta de Cristo. O céu é real. O que você fará com essa verdade e com a urgência da mensagem de Abraão?